Boa noite, desculpe o meu atraso, mas nós temos hoje a oportunidade de contar com um médico reumatologista da mais alta categoria, participante de atividades corporativas, diversas sociedades nacionais e internacionais, e no nosso meio também com grande influência tecnológica nessa área, mas que, além de tudo isso, é um escritor e um poeta. Eu não sei se ele, por ser reumatologista, seria um poeta especializado em cais, porque a reumatologia toda, ela relacionada com os ais, cheia de ais. Bem, o doutor Fernando Neubarth, né, acho que tenho a palavra Neubarth correta, segundo Neumann, eu tenho que dizer Neubarth, né? Eu gostaria, então, de que tu tomasse a palavra e nos desse a tua apresentação, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, desde já eu agradeço e é uma grande honra aí poder estar conversando e apresentando alguma coisa para vocês. Quando o Dr. Marrone me passou o convite, também deixou liberado a apresentação, o tema, né? E aí eu achei que seria por bem falar de um outro reumatologista do Pedro Nava, né? Então, que é uma pessoa que talvez a gente pouco saiba dele, né? Tem muita coisa que a gente teria que redescobrir em relação à obra dele. Para muitos de nós, eu acho que ele é um desconhecido. Bom, então, procurei dar o título aí, Pedro Nava, Verniz e Memória, e mais uma vez, então, agradecendo a honra de poder estar conversando um pouco com vocês e apresentando algo aí do mestre Nava. O Pedro da Silva Nava, ele é mineiro de Juiz de Fora, nasceu em 5 de junho de 1903 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1984. Médico, formou-se na hoje Universidade Federal de Minas Gerais em 1927, foi colega, inclusive, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, e foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Reumatologia em 1949 e seu presidente de 1955 a 1957. Também foi presidente da Liga Pan-Americana de Associações de Reumatologia, PANLAR, de 1963 a 1967. Ele é considerado assim um precursor da reumatologia no Brasil e, de fato, alguns trabalhos dele relacionados principalmente ao lúpus eritematoso sistêmico, também em relação a hoje conhecida como a artrite reativa, que ele chamou num trabalho de reumatismo alergobacteriano, são peças assim que inovadoras na reumatologia e que só acabaram não sendo mais conhecidas em função da questão das publicações, né, que acabavam não chegando às terras estrangeiras. Em relação à sua escrita, ele é considerado o maior memorialista brasileiro e provavelmente o maior memorialista na língua portuguesa. O Nava, ele tem uma vida, assim, em termos de relações intelectuais e relações com pessoas e com amigos que ficaram muito conhecidos e que são muito conhecidos no meio literário, né? Então, aqui nós podemos ver em relação a esse grupo de Minas Gerais, que foram muitos amigos deles e que acabaram tendo muitas histórias conjuntas no início da construção literária, como o Alfonso de Guimarães, o Drummond de Andrade, o Ciro dos Anjos, né? Existe até junto à Biblioteca de Belo Horizonte, essa estátua do Nava e do Drummond,
né, que aqui até tem uma foto na época da pandemia, que colocaram máscaras em ambos, né, também muito amigo do Otto de Lara Rezende, e ele era entre esses amigos, ele já era considerado, já era bem conhecido por sua capacidade literária, embora para o resto das pessoas o escritor Nava não era muito bem conhecido. Muito amigo também do Vinícius de Moraes, e tem histórias muito engraçadas até em relação a essa relação com Vinícius de Moraes. O sobrinho dele, que também é reumatologista, e meu amigo Joaquim Jaguaribe Nava Ribeiro, ele me contou, inclusive, que tem uma história de uma certa noite em que o Vinícius bate no apartamento do Nava, que ficava ali no bairro da Glória, perto do Hotel Glória, e de madrugada, bêbado, cabeludo, enfim, e a empregada vai chamar o Nava para que, olha, que tinha alguma pessoa ali que queria conversar com ele, né? E o Nava acordou, já estava dormindo, enfim, mas afinal, quem é essa pessoa? Daí ela disse, olha, é uma senhora aqui que está vindo aí. Confundiu o Vinícius de Moraes com uma senhora em função da cabeleira, enfim, e estava lá o Vinícius completamente bêbado, pedindo ajuda lá em função de um aperto romântico. Sei que acabou tomando um banho de banheira para acordar lá e para levantar da bebedeira. E o Nava também tinha um grupo muito grande que ficou famoso aí no Rio de Janeiro daqueles anos, né, e que eles se encontravam todos na casa do Plínio Doyle, e esse grupo então era conhecido como Sabadoyle. Todos os sábados eles se reuniam, e a gente pode ver por essas figuras aqui, o Nava bem ao centro aí de óculos escuros, mas Péricles Madureira de Pinho, Severo da Costa, Maximiliano de Carvalho e Silva, Homero Homem, Peregrino Júnior, a Esmeralda Doyle, o Pedro Nava, o Carlos Drummond de Andrade, Joaquim Hinojosa, Bernardo Ellis, Jesus Belo Galvão, e aí vão nomes como Mário de Silva Brito, Fernando Monteiro, Raul Lima, Gilberto Mendonça Teles, o Plínio Doyle, dono da casa, Alfonso de Guimarães Filho, Raul Bope, e aí vai, quer dizer, assim, esse grupo é parte de um grupo que se reunia praticamente todos os sábados para um sarau na casa do Plínio Doyle, e inclusive esse meu amigo, colega, o Joaquim, ele disse que muitas vezes ele, ainda menino, levava o tio e às vezes ficava assistindo essas conversas que haviam com esse grupo. Aqui uma foto também do Nava com a esposa Nieta, e aqui já um texto que eu queria passar para vocês, até para a gente começar a se ambientar um pouco em relação à fluidez e a capacidade do Nava na escrita. Esse é um texto em que ele fala da gripe espanhola de 1918, e eu acho que vale a pena a gente ler esse texto aqui. Era apavorante a rapidez com que ela ia da invasão ao apogeu, em poucas horas, levando a vítima às sufocações, às diarreias, às dores lancinantes, ao letargo, ao coma, à uremia, à síncope e à morte em algumas horas ou poucos dias. Aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegara aos pés da moléstia reinante. O terrível já não era o número de casualidades, mas não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os mortos. Eu acho que todos nós relemos isso, né, há pouco tempo atrás, quando da Covid, né, mas é assim, gritante a semelhança, né, e a capacidade dele em relatar
essas memórias em relação à gripe espanhola. E segue adiante. As opiniões médicas dividiam-se. Uns queriam os sais básicos e achavam os neutros inoperantes. Era Hipócrates dizendo sim. A metade preferia os sais neutros e tratava de homicidas os colegas que prescreviam os básicos. Galeno dizendo não. Mas quem prescrevia as drogas de que falamos acima eram os médicos, e esses também adoeciam e morriam. Quando os clínicos não deram mais para o repuxo, entraram em cena os cirurgiões, os parteiros, os laboratoristas, fazendo também de internistas. Os doutores viviam exaustos. Eu acho que tudo que nós passamos e todo o embate que a gente teve há tão pouco tempo também está aí e parece que é uma repetição de história que a gente viveu. O Nava ainda, apesar dele não ser conhecido, digamos assim, como escritor, né, ele era conhecido como médico, né, ele surpreendeu a todos aí quando da visita do Neruda, né, ao Brasil um pouco antes de ganhar o Prêmio Nobel. Ele já era bem conhecido, Neruda, e ele foi entrevistado pela Clarice Lispector e chamou muito a atenção quando, dada essa entrevista, ela perguntou a ele: você está a par da poesia brasileira? Quem é que você prefere na nossa poesia? E o Neruda disse: olha, admiro Drummond, Vinícius, Jorge de Lima, não conheço os mais jovens e só chego a Paulo Mendes Campos e Geir Campos. O poema que mais me agrada é O Defunto, de Pedro Nava. Sempre o leio em voz alta aos meus amigos em todos os lugares. O Neruda surpreendeu a todos com essa afirmação, e ele realmente, em outros escritos, ele coloca que esse poema, O Defunto, do Pedro Nava, que é um poema de 1939, pode ser considerado uma das peças poéticas mais importantes da literatura mundial, né? E aqui no Brasil ninguém sabia quem era o tal do Pedro Nava, ninguém conhecia o poeta Pedro Nava, o escritor Pedro Nava, né? E eu acho que vale a pena ler esse poema. Me desculpem se alguns de vocês já o conhecem, mas eu acho que ele vale por toda a força dele. E vocês notem aqui, isso o Neruda falou em 69, esse poema é de 1938 e foi publicado numa antologia, entre outros poetas, um poema que foi dedicado a Afonso Arinos de Melo Franco. Então, O Defunto. Quando morto estiver meu corpo, evitem os inúteis disfarces, os disfarces com que os vivos, só por piedade consigo, procuram apagar no morto o grande castigo da morte. Não quero caixão de verniz ou os ramalhetes distintos, os superfinos candelabros e as discretas decorações. Eu quero a morte com mau gosto. Deem-me coroas de pano, deem-me as flores de um novo pano, de roxo pano, angustiosas flores de pano, enormes coroas maciças, como enormes salva-vidas, com fitas negras pendentes. E descubram bem minha cara, que a vejam bem os amigos, que a não esqueçam os amigos, que ela perturbe os amigos, e que lance nos seus espíritos a incerteza, o pavor, o pasmo. E a cada um leve bem nítida a ideia da própria morte. Descubram bem esta cara, descubram bem estas mãos, não se esqueçam destas mãos. Meus amigos, olhem as mãos, onde andaram, que fizeram, em que sexo se demoraram,
seus lábios quirodáctilos. Foram nelas esboçados todos os gestos malditos, até furtos fracassados e interrompidos assassinatos. Meus amigos, olhem as mãos que mentiram as vossas mãos. Não se esqueçam, elas fugiram da suprema purificação dos possíveis suicídios. Meus amigos, olhem as mãos, as minhas e as vossas mãos. Descubram bem minhas mãos, descubram todo o meu corpo, exibam todo o meu corpo e até mesmo do meu corpo as partes excomungadas, as partes sujas sem perdão, que eu esmagava nos sábados e aos domingos renasciam. Meus amigos, olhem as partes, fujam das partes, das punitivas, malditas partes. Meus amigos, arranquem as suas, esmaguem as suas, amputem as suas. Eu quero a morte nua, crua, terrífica e habitual, com seu velório habitual. Ah, o seu velório habitual. Não me envolvam num lençol, a franciscana humildade. Bem sabeis que não se casa com meu amor pela carne, com meu apego ao mundo. Eu quero ir de casimira, calça listrada, plastron, com os mais altos colarinhos, com jaquetão, com debrum. Deem-me um terno de ministro ou roupa nova de noivo, e assim, solene e sinistro, quero ser um tal defunto, um morto tão acabado, tão aflitivo e pungente, que a sua lembrança envenene o que restar aos meus amigos de vida sem minha vida. Meus amigos, lembrem de mim, se não de mim, deste morto, deste pobre e terrível morto, que vai se deitar para sempre calçando sapatos novos. Que se vai como se vão os penetras escorraçados, as prostitutas recusadas, os amantes despedidos, como os que saem enxotados e tornariam sem brio a qualquer gesto de chamada. Meus amigos, tenham pena, se não do morto, ao menos dos 2 sapatos do morto, dos seus incríveis, patéticos sapatos pretos de verniz. Olhem bem estes sapatos e olhai os vossos também. Esse poema é de 23 de julho de 1938. Há quem diga, eu acho que dá para a gente ver essa morbidez que existe aí, mas também essa ironia, né? Em parte como uma coisa, uma chamada à importância da vida, outro talvez uma morbidez que muito faz pensar até no futuro em relação a ele, né? A gente sabe que o Nava se suicidou em 1984, né? Esse poema é de 38, mas eu acho que há muitos que já veem por aí uma tendência ou alguma visão de futuro aí nessa morbidez que ele coloca, mas uma morbidez tremendamente irônica também, e acho que é muito forte realmente esse poema. Bom, mas eu estou falando de 1938 e de um poema que é considerado um dos maiores poemas, um dos grandes poemas da literatura em termos de força expressiva. E o interessante é que o Nava ele escrevia algumas coisas esparsas, além da questão da medicina, da questão médica. Então tem alguns livros dele, como esse Viagem ao Egito, Jordânia e Israel, que é um livreto pequeno, mas que é impressionante a maneira como ele relata essa viagem, que parece que a gente viaja junto. Ele tem aí alguns livros que foram depois publicados também, como esses capítulos da história da medicina do Brasil, e esse livro muito interessante, que é a Medicina em Os Lusíadas, que é também uma preciosidade. Mas, e aqui mais abaixo, à direita, Território de Epidauro, que é um livro
que foi republicado, que houve uma nova versão em 2003, quando do centenário do Nava, e eu acho que eu estava na presidência da sociedade, na presidência da Gaúcha, e já na presidente eleito da Brasileira, e tive a honra também de fazer a apresentação desse livro, né, da republicação, da reimpressão desse livro, que é interessantíssimo também, histórias assim, crônicas, histórias e relatos de viagem que são absolutamente muito prazerosos de ler. Mas o que chama a atenção é o Nava memorialista aqui, que escreveu esses 5 livros e mais um incompleto: Baú de Ossos, Balão Cativo, Chão de Ferro, Beira-Mar, Galo das Trevas e Cera das Almas, esse livro incompleto que foi postumamente publicado. Esses livros de memórias que são de uma força impressionante e que tornam ele realmente considerado o maior memorialista da língua portuguesa, eles foram escritos todos depois da aposentadoria dele, nos últimos anos de vida. Então ele já estava aposentado da medicina, ele já tinha parado de trabalhar, quando começou a fazer essa obra que é impressionante em termos de produção e da capacidade de fazer isso num momento mais tardio da vida, né? Então ele escreveu esse primeiro livro, ele mandou para o Drummond disse: isso tem que ser publicado hoje, e a partir dali ele foi seguindo com essas publicações praticamente anuais, ou a cada ano e meio, né, até a morte dele em 1984. E aí entra a questão do porquê escrever memórias também, né? Eu acho que aí nós temos aí um grande memorialista aí na academia, que é o Dr. Blau Souza, né? E eu acho que ele vai concordar comigo aqui, que o fato a ânsia para escrever memórias é a ânsia de impedir o esquecimento, né? Esse é o leitmotiv de quem registra a sua memória. Esse desejo também motiva as memórias familiares e pessoais registradas em obras como a do Pedro Nava, e também em outras obras clássicas, como do Marcel Proust, mas também nos diários e reminiscências de tantos anônimos, ou de tantas pessoas que procuram, num certo momento da vida, registrar de alguma forma a sua vida para os pósteros, né? Esse desejo de deixar sua memória registrada pode ter vários motivos, mas o principal deles, sem dúvida, é enganar a morte e o apagamento, né? O que, para muitos, também é um dos motivos que faz com que a gente provavelmente escolha a medicina, né? Sempre tentando enganar a morte, tentando manter de alguma forma a vida, né? E por isso que o próprio poema, esse O Defunto, eu acho que pode ser lido de várias maneiras, não só lido como pelo lado mórbido também, mas como um lado de uma luta contra, né, a estupidez que é a morte, uma estupidez que ela acaba sendo irônica quando a gente pensa no verniz daqueles sapatos, né? Mas, nas palavras do próprio Nava, aqui em relação à questão das memórias, ele diz em Baú de Ossos, numa certa passagem: há, sim, uma memória involuntária, que é total e simultânea. Para recuperar o que ela dá, basta ter passado, sentindo a vida. Basta ter, como dizia Machado, padecido no tempo. A recordação provocada é antes gradual, construída. Pode vir na sua verdade ou falsificada pelas substituições combinadas, pela nossa censura. A essas analogias podem servir ainda certos fragmentos de memória
e como nos sonhos surgem, somem e remergulham feito coisas dentro de uma fervura de panela. Num outro trecho, já em Balão Cativo, ele diz o seguinte: é impossível restaurar o passado em estado de pureza. Basta que ele tenha existido para que a memória o corrompa com lembranças superpostas. A viagem da memória não tem possibilidades de ser feita numa só direção, a do passado para o presente. E aqui, ainda em Balão Cativo, o passado e o presente não são coisas estáveis, tornadas impenetráveis pela memória que arruma e desarruma as cartas que vai embaralhando. O passado não é ordenado nem imóvel, pode vir em imagens sucessivas, mas sua verdadeira força reside na simultaneidade e na multiplicidade das visagens que se dispõem, se desarranjam, combinam-se umas às outras e logo se repelem, construindo não um passado, mas vários passados. Escrever memórias é animar e prolongar nosso alter ego. Nesse terreno, a sinceridade se impõe, porque escrever memória é um ajuste de contas do eu com o eu, e é ilícito mentir a si mesmo. Isso ele escreve em Beira-Mar, que é o penúltimo daqueles 6 livros, né? E algumas teorias em relação, algumas teorias não, mas algumas presunções, enfim, que comentam em função da morte, do suicídio do Nava, colocam que no último livro, no Círio das Almas, que depois acabou sendo chamado de Círio das Almas, ele provavelmente colocaria ou ele exporia a própria homossexualidade naquele livro, e aí vem teorias que então alguém da família teria ficado incomodado com isso, porque algumas pessoas se incomodaram com algumas revelações que ele tinha feito durante as memórias dele, né? E esse trecho que se coloca aqui, ele talvez ele suscite um pouco essa questão de que isso poderia ter sido a causa, né? Mas na verdade não, se sabe que o que provavelmente aconteceu aí é que ele estava sofrendo um assédio e acabou sendo de um jornalista, e ele não conseguiu manter aquela, enfim, se defender daquilo, e acabou se suicidando numa noite de domingo, 13 de maio, né? Ele recebeu um telefonema, saiu de casa, ele morava ali perto, como eu disse, perto do Hotel Glória, ali da Igreja da Glória. Ele foi até uma praça e acabou se suicidando com um revólver que ele tinha. Mas ele ainda, acho que é interessante aqui também, numa entrevista de 1983, um ano antes do falecimento dele, ele diz que o tempo não mata o passado fica computado, fica gravado dentro de nós, absolutamente intacto. Para não parecer tudo tão pesado, né, o Nava também era uma pessoa que sabia brincar, e ele era um excelente gravurista, ele fazia caricaturas muito bem, inclusive dos personagens, das memórias dele, né? Isso aqui é um autorretrato dele, e ele também pintava, tinha aquarelas e algumas assim de muito boa qualidade. E aqui é uma frase dele que eu acho que mostra um pouco de toda a ironia. Essa é uma rara foto dele sorrindo aí, rindo, né? Mas eu acho que é para dar um pouco de leveza aí a toda essa fala, né? E essa frase dele, que a experiência é um carro com os faróis voltados para trás.
isso diz tudo e também diz nada, né? Isso mostra também o quanto a importância da experiência, mas também talvez a irrelevância de algumas coisas nessa afirmação jocosa e irônica dele, né? Então, bom, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que a gente pode conversar um pouco aí, mas era uma breve apresentação e eu mais uma vez agradeço aí o honroso convite. Bom, eu queria agradecer essa apresentação interessante do Pedro Nava, que eu acredito que alguns conheciam parte da sua obra, talvez alguns não conhecessem nada da sua obra, mas não tivessem a ideia de pelo menos alguns dos seus escritos como sendo de um interesse, digamos, extrapolando os nossos limites, e com pessoas como Neruda, internacional, Nobel, e que dizia que o poema preferido dele era esse, do defunto. Bem, nós colocamos a palavra agora para aqueles que queiram fazer uso da mesma, para observações, perguntas ou comentários. O Carvalhal, quer fazer a primeira pergunta? Oi, obrigado, doutor Sérgio. Só cumprimentar o doutor Fernando, né? O doutor Fernando é além de um excelente reumatologista, né, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, é um grande escritor, né? Eu sou assumidamente um fã dele, né? Então queria agradecer por essa oportunidade, né, que vocês na academia estão nos trazendo, e principalmente ao doutor Fernando, né? E lembrar, eu não sei se o doutor Fernando chegou a comentar isso, né, talvez em algum momento ali que eu não tenha conseguido acompanhar plenamente, mas que o Pedro Nava, ele era da Academia Nacional de Medicina também, né? É verdade. E li em algum lugar que ele tinha muito orgulho disso, acho que talvez decorrente do papel pioneiro que ele teve na área da reumatologia, e além disso era também da Academia Brasileira de Letras, né? Então, queria te pedir para comentar um pouquinho, se tu tem ciência desses fatos, aí, se tu sabes de algum aspecto aí importante em relação a isso. Sim, obrigado, Eduardo, pelas palavras aí. Eu às vezes acho que eu escrevo um pouco de ficção, mas meus amigos são mais ficcionistas do que eu, mais exagerados do que eu quando elogiam. Mas, de fato, o Nava tinha ele participava da academia, ele tinha muito orgulho e eu acho que era uma... E na verdade, o Nava tinha tem aquela visão, de que é a nossa visão clássica da medicina, né, que eu acho que a gente muitas vezes se perdeu um pouco com toda a questão da medicina mais americana, mais técnica, quando a gente começou a perder o classicismo da medicina francesa, que todos vocês aqui ainda viveram, né, pelo menos em parte. Eu acho que nós, Eduardo, também já mais no final de tudo, mas assim, a gente ainda tinha nos nossos mestres essa formação muito mais clássica, muito mais acadêmica e com uma visão muito mais abrangente da medicina, muito mais humanista, né? Humanista na acepção melhor disso e não na acepção hoje mais instagramável, vamos dizer, do que é o humanismo médico, né? Então, eu acho que ele é realmente assim, não só ele, mas quando a gente vê, e por isso eu acho que aquela imagem ali do Sabadoile, daquelas reuniões, isso para mim não é nada diferente do que o que leva vocês todos a estarem na academia e o que leva as pessoas a estarem numa academia, né? Então eu acho que é essa visão mais ampla de uma formação maior da pessoa, não só como profissional, mas também como
como alguém que vê o mundo de uma forma mais abrangente, né? E eu acho que o Nava era um exemplo disso, como muitos outros ali eram, né? E como muitos outros continuam sendo, e volto a dizer, sem nenhum falso elogio, eu acho que isso é o que move também as academias, né? Eu acho que eu talvez tenha cometido um equívoco. Eu acho que eu falei que ele era da Academia de Letras também, né? Mas eu acho que, na verdade, não era, né? Ele era da Academia Nacional de Medicina, mas a de Letras, eu acho que... Me lembro que ou convidaram e ele não quis, ou ele não chegou a participar. Mas acho que eu acabei fazendo... Eu te confesso que eu não tenho certeza agora, eu teria que ver isso, mas eu acho que não... isso foi na época ali que o próprio Graciliano também entrou na academia e acabou falecendo 1 ou 2 dias depois de entrar na academia, e aquilo virou até uma certa piada entre os intelectuais da época, que começaram a ficar com medo daquele período, né, de entrar na academia. Mas eu acho que não, mas realmente ele tinha o perfil para isso, né? Obrigado. Outros comentários, perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Oi, desculpe, só para complementar ainda uma coisa, Eduardo, tá? Eu estou me dando conta do seguinte, aquilo que eu falei em relação à produção do Nava, ela foi uma produção muito intensa em poucos anos, a produção que apareceu, digamos, para o público, né? Então não houve nem tempo, eu acho, que assim, para ele ser pensado para a academia, né? Aquilo foi uma coisa assim, ele explodiu, digamos assim, para o público num determinado momento, e com uma produção muito intensa, né? E eu acho que aí ele acabou falecendo antes disso até ser cogitado. Qual foi a influência que ele poderia ter tido na literatura daqui do nosso estado? Eu não sei se ele chega a ter uma influência também no sentido dessa questão mais tardia, né? Porque assim ele acabou aparecendo como memorialista. Isso foi meados dos anos 70 até início dos anos 80, né? Então eu acho que ele ainda não, o Nava ainda não foi descoberto, assim, por muitos, eu acho. Ele não, né, embora tenha, assim, eu acho que nós ainda devemos muito a ele, devemos a nós mesmos de conhecer melhor a obra dele, né? Mas eu acho que ele não chegou a ter uma influência assim em relação a outros escritores, né? E tanto que, como comentei, assim, ele nunca foi conhecido como um escritor até então, né? Sempre foi, embora ele tivesse, e na própria produção dele médica, assim, os escritos médicos dele são de uma leitura muito, muito interessante, assim, muito clara, muito transparente, muito bem escrita, muito bem trabalhada, né? Mas eu acho que ele não tem uma influência aí. Claro que a minha proximidade também foi em função até da Sociedade de Reumatologia. Eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, né? Mas assim, para que vocês tenham uma ideia, assim, em 2003, eu consegui, na Feira do Livro, que o sobrinho dele viesse e fizesse uma apresentação. Talvez até o Dr. Blau lembre disso, que quando o sobrinho esteve aí, a professora Léa Mazina até participou também da apresentação de uma sessão na Feira do Livro, comemorando os 100 anos dele. Também consegui, através de um amigo que já falecido, o Jorge Renato Dib, que era reumato e filho do prefeito Dib,
na época, vereador, e se conseguiu que Porto Alegre tivesse uma rua, Pedro da Silva Nava, né, que fica lá no bairro da Ípica, lá, e eu acho que é a única capital brasileira que tem uma rua chamada Rua Pedro Nava, né? Eu desconheço que tenha outra. Então é aquela questão também, é a memória e também a dificuldade que a gente tem de enaltecer a memória e de estar fazendo com que isso apareça. Quando a gente fala nesses trechos que eu quis trazer ali em relação à gripe espanhola, né, que fazem parte das memórias dele, né, a gente vê eu acho que ninguém ainda escreveu sobre a Covid como ele escreveu sobre a gripe espanhola, mas ele poderia ter escrito exatamente com as mesmas palavras o que nós vivemos, inclusive do embate na medicina em relação ao que se fazia, o que se deveria fazer, o que se podia fazer, né? Hipócrates dizendo sim, Galeno dizendo não, como ele coloca ali, né? Então, eu acho que ele ainda é muito desconhecido aí, e certamente como muitas outras obras que a gente tem que não fazem parte aí do dia a dia nosso, né? Que mais? Algum comentário, alguma pergunta? Blau, por favor. Depois o Bonfroy. Boa tarde, Blau. Boa tarde, Fernando. Eu conheci alguma coisa da Moura, mas com a sua apresentação fiquei sabendo muito mais. Eu sabia que ele tinha fama como poeta. É uma novidade para mim. Então, muita coisa nova que tu trouxeste, e mesmo da fala, das memórias dele, os textos são assim, bastante mais densos, né? E, bom, sobre o Fernando, eu publiquei em 2013, já se vão lá 12, 15, 13 anos, um ensaio sobre médicos escritores, e ele aparece na página 65, e vejam bem, já em 94, ele já era premiado os melhores prêmios de literatura do Rio Grande do Sul, como Henrique Bertasso, os açorianos, o Fernando Neubart já vinha despontando como tal. De lá para cá, a obra dele foi se ampliando, no gênero conto, geralmente, e crônica, onde ele mais se dedica, né? Ele tem uma crônica interessante que ele publica, eu não lembro o título, mas ele estava de plantão como residente no Hospital de Clínicas quando lá faleceu o que nós falamos há poucos dias aqui. Dionélio Machado. Dionélio Machado, a crônica belíssima que ele fez sobre a morte do Dionélio Machado, e de plantão, claro que dando um estilo de ficção, né? Mas vocês viram, quando eu falei sobre Ciro Martins aqui uns dias atrás, eu lembrei de um fato curioso que aconteceu no Quaraí, que simultaneamente produziu 4 gênios da literatura e da política, o Ciro Martins, o Dionélio Machado, e a Lília Ripoll, e o irmão dela, que não era literato, mas era um brilhante advogado, simultaneamente. E dentro da apresentação, vocês viram que aparecia de vez em quando na cidade, voltava à cidade. Agora a internet do Bonfroy que foi embora, voltava só uma vez por ano, parava no hotel, publicava versos no jornal e ia embora. Talvez esse tenha dado origem desses escritores do Quaraí. Em Taquara, e a terra do Fernando Neubart, deve ter alguma coisa com John Ecker. John Ecker é um alemão que virou aliado dos farrapos, da Revolução dos Farrapos, né? Escreveu um livro que se tornou muito importante. Ele escrevia crônicas em alemão e publicava no jornal daqui e publicava na Alemanha. Um livro chamado Dr. Maragato. É um livro magnífico que tem, né?
E talvez dali venha a origem do Lauri Maciel, que é também de Taquara, Fernando Neubac, Sérgio Gonzaga, né? Então, quer dizer, existe a genética social que ela se difunde através dos tempos, provavelmente atingiu, no bom sentido, o nosso amigo Fernando Neubac. Né? Muito obrigado. Gostei muito da sua apresentação. Obrigado. Blau, desculpe, Fernando, você quer fazer algum comentário? Eu queria aproveitar para comentar, e o Dr. Manfroy fez esse trabalho muito bonito sobre os médicos e escritores, e também ele participou conosco, com o Blau, com o Franklin Cunha e com o De Grazia, daquela série Médicos Prescrevem, que foi de 1993 a 99, eu acho, né, Blau, que a gente... e que alguns de vocês, eu estou vendo o Dr. Henschel aí, também participou, muitas pessoas participaram e a gente procurou reunir, então, e tentar entender um pouco essa união da medicina com a literatura, que eu acho que nada mais é do que essa mesma questão da memória, essa mesma questão da nossa luta em relação à morte, ao apagamento, e é o que nos faz escrever, e eu acho que é o que o médico também tem a ânsia de fazer, em função de toda a vivência que a gente tem, né, que é uma vivência gloriosa em termos da gente estar sempre convivendo com conflitos humanos e muitas vezes precisando de alguma forma passar isso adiante, né? Mas assim, só para complementar, quando nós achamos que aquela série Médicos Prescrevem estava começando a ficar muito pesada, assim, até por interesses, enfim, de pessoas que estavam querendo publicar, e às vezes não mais por alguma vontade política do que propriamente literária, né, nós resolvemos terminar com a série de uma forma, né, num número cabal, no 7º número, e eu acho que foi até a ideia do Dr. Blau de fazer um levantamento de todos os médicos ligados ao Rio Grande do Sul, gaúchos, ou que tivessem uma passagem por aqui, que tivessem escrito algo não científico, né? Poesia, contos, crônicas, né? E num tempo relativamente curto, que é o tempo da imprensa no Rio Grande do Sul, né? Então, começando lá com Caldre Fião, que foi autor do 2º romance brasileiro, né? E chegando ao ano 2000, ou a 1999, e só colocamos ali médicos já falecidos, né? Nenhum médico que tinha participado da antologia ou que ainda estava vivo escrevendo. E nós reunimos, sem fazer nada do ponto de vista acadêmico, em termos de pesquisa, apenas com a lembrança de juntar nomes, 260 médicos, né, ligados ao Rio Grande do Sul, que escreveram artigos ou crônicas, né, e aí que vai desde o Ramiro Barcelos, Ciro Martins, Dionélio Machado, Caldre Fião, Aureliano de Figueiredo Pinto, e Prado Vepo, né, e quantos outros aí que o Dr. Blau também já apresentou em algumas tertúlias aí, em alguns escritos, né? Mas isso é algo fascinante, e a gente tem isso como talvez a primeira comprovação, mesmo que não acadêmica, mesmo que informal, dessa ligação da medicina com a literatura, né? Num lugar tão pequeno como o Rio Grande do Sul, e num espaço de tempo tão curto quanto o espaço da imprensa escrita, que é 100 e poucos anos, né? 130, 140 anos. Mas é isso, eu queria complementar isso, porque não estamos sós. Então, agora pela ordem ao Blau e depois o Abreu. Blau, com a palavra. Eu quero cumprimentar o Fernando, que é sempre brilhante em tudo que faz. E dizer que quando da série Médicos Prescrevem, eu diria que essa série teve sucesso
principalmente graças ao Fernando. O Fernando é um melhorador de todas as coisas. Ele não só consegue melhorar os pacientes com artrite e artrose, ele faz muito. E eu tenho a esperança, ouvindo sobre Pedro Nava, que ele por muitos anos siga sendo médico de sucesso, professor de medicina, mas que também intensifique na parte literária, como fez o Pedro Nava. Eu sou um leitor dele, um fã, e hoje agradeço a oportunidade que tive de ouvi-lo mais uma vez. Obrigado. Abreu? Bom, eu faço eco ao comentário do Cláudio, magnífica apresentação. Eu queria dizer da surpresa, eu conhecia bastante a história de livro, apesar de nunca ter lido o memorial, lia vários trechos, mas foi dele como desenhista, principalmente, né? Aí eu, enquanto estava falando, até fui pesquisar, ele, até aqui, ó, em 1986, o Marx fez uma exposição que era chamada Caminhos do Desenho Brasileiro, que era a curadoria da Evelyn Yosp e do Paulo Herkoff, onde os artistas incluem aqui, está o Pedro Nava, mas está bem acompanhado, de Cavalcante, Pasquete, Guignard, Maria Tomazelli, Milor Fernandes, tá? Então estava uma companhia bastante, tá, robusta, tá? E só fiquei surpreso porque isso ficou muito pouco registrado. Então achei bem interessante, só até agradecer se tivesse como onde é que a gente pode achar esses desenhos, tem tantas caricaturas que apareceram na tela, muito interessantes, assim, né? E como tu diz, ele também desenhava os personagens, né? Então só fiquei curioso onde é que a gente poderia ter acesso a essa produção. Mais algum comentário? Eu gostaria de falar, primeiramente, elogiar a apresentação, que boa parte da obra do Pedro Navas é considerada pesada, mas a apresentação foi uma apresentação leve, né, e saborosa, né? E nas passagens hilárias que envolveram Pedro Nava, eu, como psiquiatra especializado em dependência química, andei estudando vários pacientes famosos. E um deles que mereceu minha atenção foi o Vinícius. E, estudando o Vinícius, fiquei sabendo de uma história que agora é uma oportunidade de a gente ver a veracidade dessa história, além daquela que você colocou da madrugada, né? Segundo me veio às mãos, né, alguém tinha marcado uma consulta para o Vinícius com o Pedro Nava, já dizendo para o Vinícius, para o Pedro, o seguinte: olha, ele já teve 7, 8 internações, ninguém resolveu a vida dele, e quem sabe 70, né? E o Pedro Navas fez resistência, não era bem a especialidade dele e tal, mas resolveu atender o Vinícius. Segundo consta, o Vinícius, um dia antes, ou horas antes da consulta marcada, fala com o Pedro, com aquele jeito do Vinícius, né? Pedrinho, né? Eu estou impossibilitado de ir ao seu consultório, quem sabe você vem ao meu apartamento, né? E o Pedro Navas tomou nota do endereço, e o endereço era o bar do Antônio. E antes que o Pedro Navas sentasse, já veio um uísque para ele. E o Pedro Navas disse: eu estou trabalhando, não bebo e tal. Pedrinho, eu não converso com quem não bebe. Bom, 2 horas depois, o Pedro Navas estava bêbado e o Vinícius dando discurso. Quero saber se você já tinha ouvido essa história, para quem estudou tanto Pedro Navas. Olha, eu não tinha ouvido essa história, né? E talvez seja um pouco, tem alguma fantasia aí em cima disso, né? O que eu sei, conversando muito com o sobrinho dele, eles eram muito amigos, e o Nava era uma pessoa a quem todo esse
esse grupo, digamos assim, recorria para qualquer coisa, para qualquer caso, para, enfim, desde uma amidalite de um filho, de uma filha, aquela coisa que todos nós, né, já muitas vezes já fomos chamados assim para atender algum amigo, algum familiar de amigo. E o Nava frequentava muito a casa lá, assim como outros, então tem muitas histórias disso, né? Mas essa especificamente não sei se realmente aconteceu, né? Mas eu acho que é do Vinícius, essa história que o Nava sempre falava também né? O uísque é um cachorro engarrafado, né? É um verdadeiro amigo. Isso aí. Gente, mais algum comentário, alguma pergunta? Ô, Sérgio, Diga. eu só queria agradecer a apresentação muito interessante e os comentários todos que foram feitos e pedir desculpas porque eu me sinto meio falando sem saber para quem, porque eu estou sem internet e não posso divisar o ambiente. Muito obrigado. Não, foste muito agora faça as honras. Foste muito bem e devemos a ti o brilhante ano que temos tido nas sessões culturais. Te pergunto apenas, Marrone, antes de encerrar a reunião, se teremos a sessão de dezembro. Por enquanto, não. Não, tá bem. Fernando, eu quero agradecer, dizer que você sempre será bem-vindo na academia, né? O ano que vem nós vamos abrir algumas vagas e espero que tu te encoraje, porque méritos tu tem de sobra, né? Então, agradecer a todos, mas principalmente ao nosso apresentador de hoje, e com a apresentação do Fernando, pelo que eu fiquei sabendo agora, encerramos o ano letivo, né? Dezembro, já dizia o Ciro Martins, que é mês do Papai Noel. Então, paramos com as nossas culturais, né? Uma boa noite a todos e, uma vez mais, muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, e realmente foi uma honra, um prazer estar com vocês aí. Tá? Muito obrigado. Um abraço.